Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Se você puder, leia. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Queira estar assentado. Muito obrigado. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito bom de a gente ler. Livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito importante. É um livro fácil de entender, muito fácil de entender. Conta a história como contamos as nossas histórias, como se fizéssemos uma viagem e contássemos como foi a viagem, nossos encontros, nossas experiências. É um livro muito prático. Sem o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia estaria incompleta. Haveria uma lacuna na história, e uma série de dúvidas se levantaria se não fosse o livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele conecta a história do ministério de Jesus na terra com o estabelecimento da igreja, a história da igreja. É ele que conecta uma coisa com a outra. Os evangelhos não teriam a mesma eficácia se nós não conhecêssemos o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos também chancela tudo aquilo que Jesus havia falado durante os 3 anos de ministérios com os discípulos. Tudo aquilo que Jesus falara para os discípulos na caminhada, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição, a respeito das promessas. Tudo isso seria colocado em dúvida se não fosse o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos vem dizer que tudo que Jesus falou é verdade. Ele vem selar as palavras do Evangelho, para que no livro de Atos dos Apóstolos se tornasse evidente as verdades que por ora pareciam ocultas ou difíceis de entender para os discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos gera uma convicção tão grande na vida daqueles homens,
que tinham dúvida a respeito ainda de como seria depois da morte de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele dá essa certeza de que eles não seguiram o Mestre em vão durante 3 anos. E como é bom ter a convicção de que nós não estamos caminhando em vão, que nós não erramos o caminho, que nós não estamos perdidos, que nós não estamos andando segundo caminho qualquer, nós estamos andando segundo o caminho que foi trilhado no céu e orientado na terra. Nós não temos nenhuma dúvida, desde 1992, abril de 1992, ainda que o primeiro passo que dei para Jesus, eu tinha um monte de dúvida, mas hoje essas dúvidas foram sendo dirimidas, e cada vez mais a convicção de que nós tomamos a decisão certa, e que escolhemos o caminho certo, e entraremos no lugar que Deus preparou para nós. O livro de Atos dos Apóstolos também é a afirmação de que de maneira nenhuma a igreja poderia ser estabelecida sem a presença do Espírito Santo, sem a vinda do Espírito Santo, sem a manifestação poderosa do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos vem dizer que era impossível realmente se mover como igreja sem ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos vem ratificar o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vem ratificar o que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador. Vem testificar que Jesus realmente, ele ressuscitaria ao 3º dia, deu prova disso. Sim, o livro de Atos dos Apóstolos vem testificar que nós não podemos sobreviver como igreja sem o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Seríamos uma organização qualquer, muito arrumadinha, muito redondinha, mas não seríamos a igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos vem dizer que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não haverá conversões sem o Espírito Santo. Nem o melhor orador nesta tribuna poderia convencer um pecador dos seus pecados. É porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. De forma que, por mais que nós quiséssemos fazer algo sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos fazer. Estaríamos desconectados dele. Atos dos Apóstolos vem dizer que era impossível uma igreja ser eficaz sem a unção do Espírito Santo. Teríamos talvez colaboradores, teríamos sócios, teríamos seguidores, mas não teríamos uma igreja, uma noiva, um rebanho que vai morar no céu. Por isso Jesus, já nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, ele torna evidente a sua preciosa promessa. E já no capítulo 1 você começa a ver a evidência de que ele começa tudo fazendo em ordem. A primeira coisa, ele começa falando da promessa. Quando ele diz, quando o escritor fala que estando com eles ainda, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Você vai vendo ele vivificando a promessa, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E disse: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
confins da terra. Ele estava confirmando a promessa, agora num corpo glorificado, prestes a ser assunto ao céu. Ele estava ratificando a sua promessa, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É o primeiro tempo da promessa, em que a promessa se faz audível, que faz entendível. E graças a Deus que vem o segundo tempo. O segundo tempo é o tempo da busca pela promessa. Só vai receber a promessa aqueles que realmente buscam. Mas graças a Deus que Pedro, junto com todos os apóstolos e discípulos, já no versículo 13, diz que entrando eles subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho do Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Houve alguém que se propôs a buscar. Houve alguém que acreditou na promessa. Houve alguém que entendeu que a promessa era para ele e disse: eu vou entrar nessa promessa. Eu vou entrar num propósito de busca, para mim receber aquilo que o Senhor Jesus prometeu para mim. Houve um tempo de busca. Talvez esteja faltando para você exatamente isso. Nós temos a mesma promessa, porque diz a palavra, esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos outros que o Senhor Jesus chamar. Essa promessa é para mim, esta promessa é para você. O Senhor nos convida a ir para um ambiente de busca dessa promessa. Naquela ocasião, o cenáculo. E agregaram-se mais pessoas ali, a ponto de agora ser 120 pessoas, buscando, dizendo: o Senhor disse que ia enviar, Ele vai enviar. O Senhor, Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E ali estavam os discípulos e os apóstolos buscando a presença. Só uma coisa, Josué está lá embaixo. Exatamente a tua presença. Eu acho lindo quando o conjunto fica mais preocupado de invocar a presença de Deus do que fazer show aqui. É tudo que nós precisamos. Que cada um de nós contribua para que a glória do Senhor desça neste lugar. Porque tudo que nós precisamos, você sabe, é a presença dEle. Se a presença dEle for contigo, Ele te dará descanso. Se a presença dEle estiver contigo, te dará paz. Deus disse para Moisés: eu vou enviar os anjos junto com você. Não, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E havia uma busca incessante. Não sei como que foi planejado naquele dia lá no cenáculo. Se havia um lanche, se paravam para cantar, se paravam para adorar, mas eu sei que ficaram ali durante 10 dias, clamando, buscando, chamando, pedindo, com sede na alma, querendo o Espírito Santo. O Senhor nos convida a buscar a sua presença. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Se vós, sendo mau, se um filho pedir pão, você não dará pão? Você dará pedra, por acaso? Não. Quanto mais o Pai, se você pedir o Espírito Santo. Quantos querem buscar mais o Espírito Santo? Quantos precisam do Espírito Santo? Quantos desejam mais do Espírito Santo? Oh, aleluia! Esse Espírito Santo, e lá estavam no cenáculo. E aí vem o tempo do cumprimento da promessa. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Se Deus está trabalhando em você num tempo de espera, tenha paciência, não desista.
Se alguém foi embora do cenáculo, perdeu aquela oportunidade. Mas aqueles que permaneceram ali, experimentaram o cumprimento da promessa. De repente, estavam todos unidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e encheu a casa. E as pessoas foram tocadas por esta glória. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Eles falavam em línguas que não eram as deles. Era a manifestação da glória. Era a manifestação do Espírito Santo. Era o estabelecimento da igreja, era o fortalecimento da igreja. Era só isso que ia mudar aquela timidez, aquela fragilidade, aquela limitação dos apóstolos que até mesmo Pedro, o mais intrépido, antes de receber o Espírito Santo, se escondia atrás dos outros e disse: eu não conheço. Talvez você esteja vivendo esse medo, essa timidez, porque você ainda não viveu essa ousadia que o Espírito Santo dá para mim e para você. O Senhor nos dá um espírito de ousadia. Não vos dei o espírito de temor, mas vos dei o espírito de fortaleza, de poder, de moderação, de ousadia. Portanto, entrai com ousadia. Naquele lugar que era fechado só para o sumo sacerdote, agora eu posso entrar com ousadia diante do trono da graça que está aberto para mim agora, aberto para essa igreja agora. E veio um pedido do Jonas, a sogrinha do Jonas está lá no hospital. Nós vamos orar. Como é o nome dela, Jonas? Curve a tua cabeça e ore para a Nelly agora. Ela está no hospital. Pai, diante do teu trono nós oramos pela Nelly, a sogra do Jonas, a mãe da Claudinha, Senhor. De onde vem todo o teu favor, diante do teu trono. Nós oramos agora porque sentimos esta necessidade. Não há esperança, não há solução em médicos, Senhor, mas Tu és o nosso Deus, e em Ti nós cremos, Senhor, que milagres e maravilhas estão acontecendo agora, muito mais que os enfermeiros, muito mais que os médicos que estão ali com todo carinho dentro daquela UTI, Senhor, trabalhando ali. O Senhor está ali passeando. A nossa fé nos faz ver o Senhor agindo em prol dessa necessidade agora. Entregamos a Ti, confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Continuamos com atenção aqui na palavra. Estavam todos nos cenáculos ainda, experimentando algo novo, algo que nem os patriarcas experimentaram, algo que nem os profetas, nas maiores das experiências, não experimentaram. Estavam experimentando o cumprimento da promessa, estavam experimentando a plenitude do Espírito Santo. Bem no dia da festa de Pentecostes, Jerusalém estava rodeada de pessoas que vinham de um canto e de outro para celebrar a festa dos tabernáculos. E de repente lá do cenáculo aquele barulho atraiu pessoas e foram ver o que estava acontecendo. Pedro se levanta e diz: varões, esses irmãos não estão embriagados como vós pensais. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro estava dizendo: isso é o que os profetas não viram, mas profetizaram. E eles começaram a se alegrar, e a alegria deles parecia que estavam embriagados. Não se escandalize com alguém que quando recebe o Espírito Santo fica um tanto assim. Se você tivesse no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava tocando o teclado como o Jonas, eu estava tocando assim,
E eu não era batizado com o Espírito Santo. Mas eu tinha pedido para Deus. Eu tinha parado de tocar em congresso, não estava tocando. Mas o pastor, na terça-feira, ele disse: ó, Joel, você vai tocar e cantar no congresso que vai ser sábado no ginásio. Eu disse: meu Deus, meu pastor está louco. E era bem a Copa do Mundo, que eu estava só fisgado na Copa do Mundo. Eu disse: meu Deus, o que vai sair? Vai sair nada. Eu estou um caco, eu estou um zero. E o meu pastor me faz isso. Eu fui. E o pregador estava pregando, o pastor Guido, ele pregando. E eu ali tocando. E ele falou desse bendito. Ele falou desse bendito Espírito Santo. Eu estava tocando aí, Jonas. E os meus dedos foram tomados e eu não dominava mais meus dedos. Eu dizia: cadê meu controle? Mas a melodia era mais linda do que eu podia fazer. Eu entendi que era o Espírito Santo. E eu lembrei do meu pedido e disse: ah, Senhor, eu pedi. Irmãos, eu comecei a me sacudir naquele teclado para não acabar, porque eu estava tocando. E de repente caiu uma glória. Aquele ginásio foi tomado por uma glória ali em Cocal do Sul. Porque realmente naquele momento eu estava com sede, eu estava com fome, eu estava sendo verdadeiro. Eu disse: eu quero. E eu experimentei o mesmo que os discípulos experimentaram lá no cenáculo. Experimentei em Cocal do Sul, dentro de um ginásio onde jogava bola. Não tem lugar para o Senhor operar. Ele busca, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós tivemos a experiência de uma visita a Israel, estar dentro do cenáculo, no lugar onde supostamente os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo. E lá naquele lugar, o guia pediu para fazermos uma oração. Havia a nossa caravana com umas 30 pessoas, mas algumas outras caravanas, até chineses tinham, pessoas de todos os lugares. Eu disse: que privilégio, Senhor, estar aqui no mesmo lugar, Senhor, onde Tu veio e revestiu os Teus discípulos, Senhor. E o Senhor falou ao meu coração: eu já não estou só neste lugar, filho. Aonde tiver alguém com sede, alguém que deseja, eu estou ali, eu busco, eu procuro. E o Senhor parece que fala para nós agora: eu estou aqui, esse é o meu cenáculo. Este é o cenáculo. Este é o cenáculo. Veio o cumprimento da promessa para os discípulos, virá o cumprimento da promessa de Deus para a tua vida, como veio para mim numa hora imprópria. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Você lembra do dia? Que vergonha. A gente fala umas palavras. Nós fazíamos muito caravana com ônibus. Irmãos, de vez em quando tinha que vir com um congresso. O ônibus ninguém podia mais falar, era todo mundo chorando e falando línguas estranhas, sendo batizado nos ônibus. Quantos lembram desse tempo? Quantos lembram desse tempo? Porque não tem lugar para Jesus batizar. Jesus batiza na pia. Uma menina lá em Cocal, nós tínhamos feito um trabalho incentivo ao batismo com o Espírito Santo. Ela foi embora triste. E na oração com a mãezinha dela, disse: mãe, eu estou tão triste. Me preparei tanto para receber o batismo e não recebi. Assim: filha, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Vamos orar pela janta.
Ali Jesus batizou a Elaine, uma pérola que nós tínhamos ali. Deus recolheu ela teve um câncer, mas que alegria ela contando. Ela chamava Joel Simita. Joel Simita, Jesus me batizou numa mesa de jantar. É porque o que vale mais é o desejo, é a intenção, é a sede de que se cumpra essa promessa na nossa vida. Quantos aqui querem o cumprimento dessa promessa? Aleluia. Glória a Deus. Vai se cumprir. Tudo que Deus falou vai cumprir. Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Tenha fé. Acredite que Deus vai cumprir. Agora sempre vai cumprir com um propósito. Jesus não batizou os discípulos com o Espírito Santo para ter marcado na agenda o dia do reteté. Não. O revestimento do Espírito Santo vem com um propósito. E o propósito do revestimento do Espírito Santo, que nós vemos segundo o texto que lemos aqui, o primeiro propósito gerou um impacto na vida das pessoas. A evidência, a vinda do Espírito Santo, ela gera um impacto na vida das pessoas. Nós estamos muito acostumados já com o Espírito Santo. Nós vivemos esse ambiente, estamos acostumados. Mas há um impacto no mundo quando se manifesta o Espírito Santo. E o primeiro impacto que gerou aqui, depois da ministração de Pedro, na unção, no poder e na graça, os homens perguntaram: o que faremos nós? A Bíblia diz que eles compungiram os seus corações. Ouvindo eles isso, compungiram os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos, irmãos? É o Espírito Santo que quebranta o coração. Por isso que não adianta você querer discutir teologia com quem você quer apontar Cristo. Você tem que amar, interceder e semear. Diga comigo: amar, interceder e semear. Essa é a sua parte. E aí o coração deles vai sendo compungido. Não importa se faz 10 anos que você semeou, não faz diferença se faz 10 anos que você intercedeu, que você amou. A semente está ali, porque o impacto foi gerado. As pessoas ouvem isso. Tem alguém, por favor, aqui que ainda não é crente? Levanta a mão, por favor. Ainda não faz parte aqui da igreja? Se tiver alguém, temos lá. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Ela está sentada, a nossa querida visitante, exatamente no mesmo lugar que eu pela primeira vez fui na igreja, no último banco. Não é assim? A gente começa o que tem aqui? Um monte de interrogações. Mas eu sentado no último banco da igreja, eu vi que eu estava chorando. Eu não tinha lenço, que vergonha. Enxugava na manga da camisa. Eu disse: o que está acontecendo? Eu não choro? Eu não sei o que está acontecendo. Eu só vim porque a minha mãe me convidou nesse culto. Eu não quero ser crente. Mas por que eu estou chorando? Porque o Evangelho, na unção do Espírito Santo, ele compunge os corações. Ele faz arder os corações. Ele quebranta corações. Ele gera um impacto lá na alma, dizendo: você precisa de mim, eu amo você. Aleluia. Sim. Esse é um impacto. Ah, pastor, não relampeja, não. É lá no coração, é lá na alma, lá no coração.
É porque é de lá que procede todas as saídas da vida. Há um impacto. Nós estamos impactando essa cidade, irmãos. Não tenho dúvida. Você crê? Nós amamos essa cidade. Nós estamos intercedendo por ela. E nós estamos semeando nela. Nós vamos colher o fruto do trabalho da nossa mão, para a glória do Senhor. Impacto está sendo gerado. Eu estou ouvindo tantos testemunhos de lá, de cá, de jovem, de adolescente, de crianças, de mulheres, de mães, de pessoas que estavam com depressão, de pessoas que, meu Deus, a gente só passou e semeou um pouquinho, já gerou um impacto. O enchimento do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo é para um propósito, não é para você ficar melhor do que ninguém. É para você cumprir o propósito e impactar pessoas, porque você vai compartilhar aquilo que você recebeu e você vai ver que as pessoas estão sendo tocadas por você. Se você é professor, está lá na escola, tem um professor sendo tocado por você. Se você cuida de alunos, tem alunos sendo tocados por você. Se você é patrão, tem funcionários sendo tocados por você. Se você é empregado, tem mais amigos ali sendo tocados por você. Teu patrão está olhando para você. O Evangelho está gerando um impacto na unção do Espírito Santo. E a nossa resposta a esse impacto: que bom que você chorou quando veio na igreja. Irmãos, eu era músico mundano, de família mundana, não teve outra resposta. O que é que eu faço? Está aqui: arrependei-vos, disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito. Eu disse: daí eu vou ter que deixar minha vida, vou ter que deixar meus... Sim, você tem que deixar tudo, você tem que abandonar. Isso que você está sentindo é um quebrantamento, dizendo que você é indigno de receber o que Ele tem para você. O que Ele tem para colocar dentro de você é muito lindo, então Ele tem que limpar a casa, sabe? É como se fôssemos receber uma visita muito nobre, que a gente contrata até uma faxineira para dar aquela geral, sabe? Faz a melhor comida, faz até uma sobremesa, faz de tudo para receber aquele que vem. É mais ou menos assim, é o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que as pessoas entram e vão sendo transformadas. E eu pensava que a vodka que eu tomava era bom para mim. Eu pensava que as noites era muito bom para mim. Eu pensava que os prazeres do mundo era bom para mim. Eu estava apegado nos lixos deste mundo. E aí Deus nos convida a tomar toda essa sujeira que temos de nós e nos colocar diante dEle, para que Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, pague pela nossa culpa. E aí se manifesta a graça, porque Deus se manifestou trazendo salvação. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento que eu digo: eis-me aqui, Senhor, como o filho pródigo, que caindo em si disse: eu pequei, não sou digno, meu pai não vai me tratar como pai, mas eu quero um lugar, nem que seja para ser um servo, um trabalhador na casa. Quando há um arrependimento sincero, o Senhor entra e manifesta o dom do Espírito na nossa vida. O que Jesus estava fazendo entender, João 3, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como? Nasce da água e do Espírito. Sim, nasce de novo. O Evangelho na unção do Espírito Santo faz pessoas nascerem de novo. Nasce da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Só a palavra não funciona, a letra mata e o Espírito vivifica. Por isso não discuta com quem você quer ganhar para Jesus.
Não ganha a pessoa na razão, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o impacto que gera no mundo: arrependimento, conversão e o dom do Espírito entrando na vida da pessoa, e ela recebe, e aí passa a conviver conosco como fosse essa sua única família. Lembra dos teus primeiros dias de crente? A família convidava para o aniversário, e depois o bailão, e depois isso e mais aquilo, e você dizia: não consigo mais. Deus colocou um cântico novo na minha boca, e o meu prazer agora é na lei do Senhor. A gente abandona a própria família de sangue, porque agora a nossa identidade está aqui. De forma que a vinda do Espírito Santo também, além de gerar um impacto no mundo, ela gera um impacto na igreja, tornando evidente algumas virtudes, que eu quero em pouquinho tempo falar para vocês. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive um modelo de igreja ideal. Não precisamos novos métodos. Eu fico achando engraçado quando alguém diz: irmão, vamos ter uma conferência aí para identificar a igreja do futuro. Se você quer o modelo de igreja, está em Atos dos Apóstolos. Esse livro não se torna obsoleto nunca, jamais. Aí então, a Bíblia vai dizer que após a vinda do Espírito Santo, a Bíblia diz que toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Amém? Na doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos falavam, eles acreditavam. Na comunhão, todos, comunhão. No partir do pão, nas orações. Uma igreja que ela é impactada pelo poder do Espírito Santo, ela evidencia isso, comunhão, a ponto de a gente sentir falta de quando você não vem na igreja, e dizer: Tiago, liga para o irmão Juquinha, por que o irmão Juquinha não veio? O irmão Juquinha está acontecendo isso e aquilo. Comunhão. Por que o Geraldo não veio? O Geraldo trabalhou até mais tarde, pastor. Por que não veio? É a comunhão. Parece que se a gente não tiver todo mundo junto, está faltando alguma coisa. Na hora de partir do pão, parece que cada um tem um lugar na mesa, sabe? E quando você vê, cadê o seu lugar? Aquela mesa ali, aquela cadeira está vazia, falta alguém aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela torna evidente essas coisas no partir do pão, nas orações. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Maravilhas eram operadas no meio da igreja, milagres aconteciam. Eles vendiam suas propriedades e traziam os recursos para a igreja, para distribuir conforme a necessidade. Eles louvavam a Deus com alegria, com singeleza, mas caíam na graça de todo o povo. E Deus e Jesus ia acrescentando aqueles que iam de ser salvos a cada culto, a cada reunião, a cada pregação. Por isso que essa igreja cheia do Espírito Santo, ela vai evidenciar tudo aquilo que nós falamos na classe de membresia, que a gente usa esses dedinhos aqui, lembra? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive em comunhão. Esse dedinho é aquele que conecta com todos os outros, né? Não tem dificuldade nenhuma de conectar um com o outro. Ele fala com o doutor que aceitou a Cristo, como a irmã diarista que está vindo lá trabalhar, mesmo que seja lá da Venezuela, ela é nossa irmã em Cristo. Esse dedinho fala da comunhão. Nós precisamos viver em comunhão, e eu preciso fazer a minha avaliação de comunhão, porque é muito difícil viver em comunhão. Para viver em comunhão, eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero. Eu tenho que ser altruísta, eu tenho que reconhecer
o outro superior a mim mesmo. Eu tenho que realmente ter o amor de Deus, porque o amor de Deus tudo suporta. E se nós dissermos que andamos na luz, mas não temos comunhão, somos mentirosos e o amor de Deus não está em nós. De forma que nós precisamos romper essas barreiras e pedir perdão para quem nos ofendeu, para quem aquele que a gente falou mal, nos corredores, nas ocultas, a gente tem que ir lá acertar no culto de ceia, para dizer: irmão, eu quero ter comunhão contigo, eu te amo, eu te perdoo, eu peço perdão, eu quero viver em comunhão contigo. Ah, mas isso aqui eu não precisa, porque esse irmãozinho aqui é bem simplesinho, vai travar tudo que Deus tem na tua vida, enquanto você não viver em comunhão com todos. Ah, mas é o pastor, também, é o teu patrão lá, também, aquele que você considera que é acima de você, você precisa se acertar e ter comunhão uns com os outros. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive de bom testemunho. A Bíblia diz que eles caíam na graça, irmão. Sabe o que é? O testemunho era tão lindo que todo mundo diz: que igreja que você pertence? O que é que você recebeu? Eu recebi o Evangelho. O bom testemunho, esse dedinho aqui fala do bom testemunho. É aquele que as pessoas apontam para você: eu não quero ser crente como você. Se depender de nós, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Deus que está no céu. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive isso de forma tranquila. Comunhão, testemunho, serviço. Uma igreja em comunhão, uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer em servir. Todo mundo está querendo fazer, irmão. Se tiver uma mesa para carregar, é capaz que leve em 6. Se pedir água, é capaz que chega 3 aqui trazendo água. Acha alguma coisa para fazer, para servir? Esse dedinho maior aqui, sabe? Maior é aquele que serve. O nosso Jesus tomando a toalha e a bacia num culto como esse. Estando sentado Pedro, Judas, ele vai lá e toma a toalha e a bacia e lava os pés daqueles que são discípulos, para mostrar o quê? Maior é aquele que serve. No meu reino não será assim. Lá no mundo é diferente, irmão. Pessoas procurando posições, cadeiras mais altas. Mas nós buscamos aos pés do Senhor Jesus. Nós buscamos os lugares tão nobres que são ocultos àqueles que não entendem o poder do Evangelho. Fazemos igual Maria, que 3 vezes que você ouve falar dela, a primeira vez ela está aos pés de Jesus, aprendendo na casa de Marta. A segunda vez está clamando quando Lázaro morre. E a terceira vez está servindo, enquanto está sendo servido um jantar, ela está ali, aos pés do Senhor Jesus, adorando, derramando o seu perfume caro, enxergando os pés de Jesus com seus cabelos. E esse é o lugar que eu quero. Nós não queremos lugares altos, irmãos, nós queremos os melhores lugares nele, e aquele que descobre essas coisas serão honrados pelo Senhor. Por isso, menos você, entende? Menos de mim, que ele cresça e a gente diminua. Não fique procurando honra. Honra muito bom quando é oferecida, mas quando é buscada, quando é requerida, ela é um lixo. Mas honre as pessoas, mas não exija honra. O Senhor vai honrar, porque a humildade precede a honra. Deus abate o soberbo e exalta os humildes, de forma que tenha prazer em servir, ok? Prazer em servir. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem dificuldade disso, porque o Espírito Santo nos faz ver quem nós somos. Vaso de barro. Paulo, miserável que sou. Mas quando o Espírito Santo sai, a pessoa pensa que é, pensa que pode, pensa que sabe. Sabe aquele que não sabe e sabe que... Pastor Osmar Cabral, o pai do pastor Elenay Cabral, falava isso. Tem aquele que sabe e sabe que sabe, ok. Tem o que sabe e pensa que não sabe. Este é muito bom. Você pode botar ele dirigir qualquer coisa, ele sabe, mas pensa que não sabe, porque tem muito para aprender, ele acha. É esses que têm valor. Mas tem aquele que não sabe
e sabe que não sabe. Esse é tranquilo, ele pode aprender muito. Mas tem aquele que não sabe que não sabe. Esse é um problema, pensa que sabe. Que Deus nos livre desse espírito e nos dê um espírito de humildade. Se o nosso Cristo veio ao mundo e se tornou mais indigno entre os homens, quem somos nós para pensar que sabemos alguma coisa? Que o Senhor trabalhe no nosso coração, e é só o Espírito Santo para fazer isso, irmão. Porque não adianta. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. É só o Espírito Santo que faz a gente cantar aquele hino. Deixou o esplendor de sua glória para vir neste doar que ajuda aí. Toda a igreja, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Quando Jesus toma a toalha e a bacia, ele diz: assim como eu fiz, façais vós também. E se assim fizerdes, sejam vocês bem-aventurados. Que felicidade quando a gente descobre o poder da humildade, irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem dificuldade de se curvar. Por isso que a igreja de Antioquia era uma igreja boa meu Deus, que privilégio pastorear uma igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia tinha profetas? Tinha. Na igreja de Antioquia tinha mestre, aqueles que sabem? Tinha. Na igreja de Antioquia tinha doutores? Tinha. Tinha pastores? Tinham. Mas a harmonia deles era tão linda. O Espírito Santo podia falar que o mestre se curvava, a ponto de o Espírito Santo falar: aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Se há uma igreja que não entende isso, esse negócio aí não é de Deus não. Por que o Barnabé? Só porque deu aquela oferta lá? Só porque vendeu a propriedade, deu tudo lá? Aquele lá? É só por isso que está chamando Barnabé? Que vendeu aquela propriedade e deu tudo? Aí veio Ananias e Safira, que eles quiseram copiar, vender a propriedade por um tanto, disseram que era metade, disseram que era outro valor, e Pedro determinou o juízo deles, aquele lá, não, esse aí não. Mas quando o Espírito Santo está na igreja, irmão, a gente se curva e a vontade de Deus acontece. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos faça uma igreja madura nessa cidade, uma igreja madura que atende ao ensinamento e à doutrina que é pregada aqui, e que esteja disposto sempre a sentar aos pés daqueles que sabem mais, assuntos que a gente diz: por favor, irmão Abner, atenda a essa questão teológica aqui. Vamos orar para que Deus fale conosco. De repente levanta um profeta idôneo, um profeta que cumpre tudo aquilo que está escrito, não um profeta que se levanta, que não tem compromisso nenhum com a igreja, que nem dízimo dá, que não dá uma oferta, que não ganha alma, um profeta, sabe, que só profetiza coisa ruim e você tem que ir lá acertar as coisas. Não, esses profetas não se levantem aqui. Se levantem os profetas que querem ver essa igreja crescendo para a glória do Senhor Jesus, para que todos nós dissemos amém. Jesus, dá para orar com esse profeta, porque não é ele que quer falar mais alto, não.
Não é esse profeta que quer brilhar, não, que quer luz, não. Eu estou orando, Jesus, fecha a porta para essas coisas, Senhor. Não deixe o teu povo confundido, Senhor. A igreja é a menina dos olhos de Deus, precisa de uma proteção tão linda, são como as nossas pálpebras. Mas o Senhor guardará esta igreja, o Senhor guardará a nossa casa, o Senhor guardará a nossa família. De tudo que é falso, de tudo que é engano, Deus nos guardará, se nós tivermos um espírito humilde. Uma igreja cheia do Espírito Santo é assim. Uma igreja cheia do Espírito Santo também é uma igreja generosa. Eles vendiam tudo, traziam aos pés dos apóstolos. Não precisava na hora da oferta, pastor Eduardo, botar banner, botar isso. Não, já traziam já no começo do culto. Já tinham tudo passado lá no Monte Tom, contribuído com seus dízimos, suas ofertas, não precisava gastar. Eu até falei para o pastor Eduardo já algumas vezes, ele sabe. Eu disse, pastor Eduardo, não fala de oferta, não pede, eu estou cansado desse negócio. Eu sempre tive facilidade de vender uma propriedade lá, dar o dízimo da propriedade que eu vendia. Fechar um negócio, um dízimo do negócio, pagar. Eu sempre tive dificuldade, agora parece que é tudo muito forçado. Na verdade, Deus não precisa assim, sabe? Não, Deus precisa de pessoas que têm no coração uma gratidão a Deus, sabendo que nada é nosso e tudo é dele. Eu acho tão lindo o Dia dos Pais. Lá em casa todo mundo dá presente, né? O Josué com o dinheiro dele. A Júlia agora também com o dinheirinho dela. Mas o Andrezinho está aí não, né? Está aí? Está lá embaixo. O Andrezinho, ele vem com aquele presente, um par de sapatos Ferracini. Pai, comprei para o pai. Filho, que lindo. Eu sei que o dinheiro era meu. O cartão, amor, tem que comprar presente para ti. É meu o dinheiro. Mas aí a gente recebe, filho, que lindo. Porque não é o dinheiro que é dele, é a intenção que é dele de alegrar o pai. Então, irmão, nós ficar forçando gente aqui para dar 20 real, 100 real, para você ser fiel naquilo que Deus te... Isso aqui é muito medíocre. Nós temos que ser uma igreja generosa. E digo mais, pessoas que não têm um coração generoso não estão preparados para subir aqui. E nem para dirigir qualquer um dos nossos departamentos, e nem cooperar. Porque quando eu vejo a Irmã Luzia, vindo lá do Fábio Silva, todas as escolas, estava aqui de manhã na escola dominical, estava lá, estava cá, e vem aqui, quando você vê o nome dela, toda a vida ali, irmão, diz em mim, você conhece? Aposentada. Será que precisa mais alguma coisa? Só precisa você acordar, e dizer, eu vou ser generoso, eu vou honrar o meu Deus, com aquilo que Deus me deu, tudo é teu. Davi sabia, tudo é teu, Senhor. Traz aquilo que é do pai, como se estivesse trazendo um sapatinho, e ele vai rir de você, mas vai aceitar. E dizer, que bom, filho, você está trazendo de volta aquilo que é do pai. Uma igreja cheia do Espírito não precisa estar fazendo muito apelo aqui, pastor Eduardo. Não precisa. Tudo bem que a gente precisa facilitar. Eu já não carrego mais dinheiro. Eu falei, pessoal, gente, eu fui numa congregação outro dia, fizeram oferta, eu passei vergonha, que eu não carrego dinheiro. Aí a gente bota o Pix lá, pelo menos para a gente, contribuir na hora, senão a gente passa vergonha. Eu disse, façam isso, compartilhem, porque tem pessoas que querem contribuir e não conseguem, porque não tem um meio. Mas não, irmãos, que o reino de Deus, ele se sustenta com aqueles que são chamados, escolhidos para morar no céu, e sabe que daqui não se leva nada. Mas é isso, é o Espírito Santo que faz. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ganha almas. Aqui diz que eles caíam na graça de todo o povo, e o Senhor Jesus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. Meu Deus, era como se tivesse culto do amigo, Jaliel, sabe? Cada culto do amigo aqui a gente recebe pessoas novas, Isso é lindo demais. A igreja primitiva era uma igreja assim, sabe? Sempre vinha alguém e dizia assim, vamos lá ver. Vem e vê o que está acontecendo na igreja. Vem e vê.
Jesus está falando, Jesus está salvando, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Vem e vê, vem e vê. As pessoas vinham e sentiam e se entregavam para Cristo, e o reino de Deus crescia e o propósito de Deus se cumpria. Eu quero ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero fazer parte de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque todas essas coisas serão voluntárias. Não vai ser preciso força e nem violência, porque é pelo Espírito de Deus. Ficamos em pé, por favor. O livro de Atos dos Apóstolos é muito lindo, irmão. E mais lindo ainda é saber que ele continua sendo escrito. Ele tem 28 capítulos e lá não tem um amém. Não existe amém no livro de Atos dos Apóstolos. Ele continua sendo escrito. Tantas páginas já foram alcançadas, escritas no livro de Atos dos Apóstolos. A tua história é uma página. A história daqueles que fundaram essa igreja. Orlando Boyer. Os pastores que passaram por aqui, Osmar Cabral, Grangeiro e tantos outros, cada um escreveu um pouquinho do Atos dos Apóstolos. Nós estamos inseridos dentro deste livro, e eu me sinto inserido dentro deste livro. E você se sente inserido dentro deste livro? Porque a promessa diz respeito a vós, naquele dia, aos que estão longe. Eu estava longe, e a tantos quanto o Senhor chamar, Ele te chamou. Nós estamos inscritos aqui dentro deste livro. Eu preciso escrever o meu Atos 29, você precisa escrever o teu Atos 29, e quando você começa a descobrir isso, a tua vida se torna frutífera no reino. A vida começa a ser, né, Josué? Por exemplo, Deus está escrevendo o Atos 29 na vida do Josué nessa cidade. Casou com a Ruama, evangelizando escolas, cantando no conjunto. Era mais ou menos assim na sua vida também. Fundou uma empresa, prosperou, ajudou a missão. O outro lá, posto fera, né? Todo mundo sabe que tem que trocar aquele tigre lá pelo leão da tribo de Judá. Brincadeira, Nildo. Mas todo mundo sabe, a Malorena está ali. Eu vi a Malorena. Levante a mão, Malorena. Estava de manhã. Ela estava de manhã. Meu Deus, eu vi ela de manhã. Ela tem um rostinho que brilha. Malorena tem um rostinho que brilha assim. E ela faz toda a diferença. Não tem. A gente vê ela. Onde ela está, a gente vê. São pessoas que estão escrevendo, deixando escrever. E não é com tintas. Paulo disse aos Coríntios: nós somos uma carta escrita, não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivo, Lucas. É o Espírito que vai escrevendo as nossas páginas. Oh, que alegria! Ontem eu estava naquele congresso lá em Criciúma, lá em Santa Rosa do Sul, uma das nossas regiões. Nós somos 18 regiões, e a uma da 10ª região estava fazendo congresso, e nós fomos lá, a pedido do pastor, fomos lá dar uma palavra. Mais de 3.000 jovens assim, Jesus batizando com o Espírito Santo. E quando eu falei, eu olhei para o pastor Paulo César, que é o pastor de Araranguá, que era vice-presidente de Criciúma quando eu me converti. E eu falei: o pastor Paulo César, eu aceitei a Jesus numa quinta-feira. E o primeiro pregador que eu ouvi pregar foi ele. Ele pregou Jeremias 18, o vaso e o oleiro. Eu não entendi quase nada. Tempo depois ele me batizou nas águas. Eu era bem magrinho, tinha 60 quilos. Eu tinha 60 quilos, ele me batizou nas águas. Lá na Lagoa da Velhinha, na Praia do Rincão. Eu tenho a foto dele ainda. E eu disse: ele não sabia que ele estava batizando o futuro coordenador estadual da juventude da nossa convenção de Santa Catarina, Sudoeste Paraná. A verdade é que todos nós, naquele dia, ele estava escrevendo. Nós estamos escrevendo e nós estamos profetizando para essa geração que eles também vão escrever as suas páginas. Eu achei bonito aqui na transição do Rege, né? Coisas que ele viu lá atrás, que tem foto que tem os meninos lá que eram bem pequenininhos, meninos que estão servindo agora aqui. Por quê? Porque nós estamos escrevendo.
E nós não podemos abandonar essa geração, porque a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. E nós, como líderes, não podemos ser líderes como foi o profeta Eli, que como líder negligenciou o seu chamado, deixou os seus filhos corromperem o altar, deixou seus filhos viverem de qualquer forma. Não, nós temos que cuidar da nossa casa. E o pior ainda, o pequeno Samuel estava sendo criado dentro da casa dele. Um menino que todo ano Ana vinha trazer uma túnica nova, era um vocacionado dentro da casa de Eli. E Eli não via vocação naquele menino, não via nada de especial naquele menino. Oh Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, a ponto de Deus falar dentro da casa de Eli e dizer: ei Samuel. Samuel vai, acho que o Eli me chamou. Eli, o Senhor me chamou. Não chamei nada, menino, vai dormir. Aí Deus insiste: Samuel, agora estou com medo, mas eu vou lá de novo. Eli, o Senhor me chamou. Não chamei, vai dormir, menino. Vocacionados dentro da casa, nós estamos mandando dormir, estamos calando vocacionados aqui, por causa da nossa tradição e dos nossos históricos. Oxalá que se levante uma geração que assuma este lugar, e a gente sente nos últimos lugares. E eu quero crer que dentro da tua casa tem Samuel. Levante a mão quem sente que na sua casa tem Samuel. Levante a mão, dentro da sua casa tem Samuel. Eu sei que na minha tem, na sua tem. Mas não feche os olhos, consagre eles. Ensina ele: filho, se um dia tu ouvir o Senhor te chamar, filho, prepara os ouvidos deles, prepara o coraçãozinho deles. Hoje eu falei para a Sulamita: meu Deus, o André, meu Deus, não é nem 5 horas, ele já quer na igreja, está preparadinho lá. Veio a pé porque nós ia demorar um pouco. Eu disse: ô filho, mas para que tão cedo para a igreja? Depois eu me arrependi, eu disse: meu Deus, tem tantos pais que para os filhos para a igreja, vão para a igreja, pega, arrasta. Eu disse: meus filhos estão indo voluntariamente na igreja, Senhor, são vocacionados. Olhe para os vocacionados que tem na tua casa, olhe para os vocacionados que tem aqui. O Senhor quer despertar-nos, porque Ele continua escrevendo, o Espírito Santo continua agindo, falando, chamando, enviando, capacitando, preparando. Quantos creem que o Espírito Santo está tomando lugar nesta noite? Meu Deus, meu Pai. Oh, o Espírito Santo está falando aqui. O Espírito Santo está agindo aqui. O mesmo Espírito de Pentecostes, que não desbotou, que não mudou o tom, que não perdeu a essência, nem perdeu a eficácia, é o mesmo. É Ele que está aqui na mesma unção, nos dando a mesma ousadia para conquistar essa cidade, desde que eu e você creiamos naquilo que Ele quer fazer. Quantos creem? Quantos creem?